E o legal aqui do airô, que você pode fazer variações também na encadernação. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um airô aonde ele é inteiro. A lombada dele todinha vem o arame, ó. Todinha vem o arame. E nesse outro modelo aqui, a gente tem encadernação com segmento, ó. Onde a gente tem um segmento de 5 anéis aqui, um espaço e mais 5. Fica bem interessante também. Por que eu gostava de usar esse tipo de encadernação intervalada? Eu chamava dessa forma, por causa desse intervalo aqui. Quando eu trabalhava com encadernação em grande volume, o arame que eu mais gostava de comprar era o arame tamanho ofício, tá? E por que o ofício? Por conta da quantidade de anéis. Para esse tipo de furo aqui, que é o 2 por 1, ou seja, são 2 furos por polegada, que é esse quadradinho maior, a cada uma polegada tem 2 furinhos. E tem ainda o airô 3 por 1, que é o quê? No mesmo espaço de uma polegada, em vez de vir 2 furinhos, vem 3. Então, como eu trabalhava só com agendas e cadernos maiores, eu gostava de trabalhar com airô ofício, porque ele comprido, ele inteiro, ele tinha 25 anéis. E para fazer a agenda, os cadernos A5, eu uso 15. Então, de 15 para 25 sobrava 10. Então, esses 10 dava para eu poder partir ao meio e fazer um outro caderno, ou ainda eu conseguia juntar 10 de um com mais 5 do outro e fazer um de 15, fazer um inteiro, só que com 2 pedaços. Não tem o menor problema você usar pedaços de airô, 2 pedaços emendados. Você só tem que saber fazer a emenda, tá? Como é que a gente faz a emenda, ó? A gente tem que juntar um lado comprido com um lado curtinho. E aí, fica imperceptível, ó. Outra coisa, aproveitando aqui, para o pessoal que trabalha com airô, uma dica, tá? Sempre façam esse tipo de acabamento aqui, ó. Vem aqui no finalzinho e corta. Não deixa o arame com essa ponta sobrando. Muita gente é desleixada nesse tipo de acabamento e deixa o airô, essa pontinha que sobra, aqui, ó. E por que eu falo para não deixar, para vir aqui cortar ele rente? Por questão de segurança, tá? Esse arame aqui, ele corta muito. Ele machuca feio, tá? Então, se você deixar essa ponta aqui, a pessoa, por algum motivo, ela passar, até mesmo a gente quando tá fazendo, eu já me cortei dessa forma. Por isso que eu passei a ter esse cuidado. Tudo que eu aprendi de airô, eu aprendi fazendo. Nunca tive ninguém para me ensinar nada de encadernação. Então, foi na base do fazer. Então, foi me machucando que eu passei a ter o cuidado de cortar a pontinha. Porque a pessoa, às vezes, se ela passar a mão aqui e cortar, pode se machucar feio, muito feio com esse arame. Que ele é um arame que corta, que machuca e corta feio. Mas para as emendas é importante deixar essa pontinha. Para as emendas é importante você deixar essa pontinha, para ficar um acabamento legal. Você pode até deixar os 2 lados grandes, não tem importância. O que você não pode fazer é unir 2 buracos, dois pedaços curtinhos, porque aí ele vai ficar um buraco, ele vai ficar assim, ó, vamos simular. Ele vai ficar assim, vai ficar abertão. É um problema para a estrutura? Não. A estrutura em si vai funcionar, mas fica feio, tá? Eu não gosto, eu acho que fica muito feio. E, aproveitando aqui, ó, a deixa também, fechamento de airô. A emenda sempre vai ficar profundo, no fundo do caderno, ó. A frente não tem emenda, a frente, o arame é inteiro. Do lado, já no fundo, tem a emenda, é onde fica a emenda. E por que a emenda fica aqui no fundo? Por 2 razões. A primeira razão, estética, que aí a emenda fica escondidinha aqui. A segunda razão, questão de estrutura, que é a mais importante no final das contas. Aqui, ó, a gente tem folhas fininhas que estão presas, ó, deixa eu até abrir aqui, ó. Aqui, vou abrir aqui. Elas estão presas, ó, por essa parte fechada do airô, tá vendo? Ó. Ela tá presa por essa parte fechada do airô. Então, ela tá segura, ela não solta. Esse miolo não vai sair. O que pode acontecer? A capa sair. A capa sair, ó. Ó.
a capa sair. Se o fechamento do airô não estiver correto. E qual é a forma correta? Isso aqui, ó. Ele tem que passar um totozinho de nada. Ele não pode ficar aberto, ó. Ele não pode ficar com essa abertura. Sempre que eu termino de fechar o airô, eu faço o teste. Eu venho aqui, fecho e faço isso aqui, ó. E forço a capa para ver se ela não está saindo, ó. Se ela estiver saindo igual saiu aqui embaixo, onde é que eu tinha aberto com a mão, eu tenho que ir lá e fechar de novo. Eu posso voltar ele para a máquina ou vir com a mão mesmo, ó. Ó. E fechar, ajustar. Tá? O importante é que ele fique... Você regule o fechamento do seu airô para que ele fique passando um pouquinho. Mas não deixe passar muito, tá? Não deixe passar muito. Por quê? Quando você aperta isso aqui demais, tá vendo que aqui a gente tem uma curvinha, ó? O miolo, ele vai fazer uma curvinha, ele vai acompanhar o do airô. Quando a gente fecha isso aqui demais, e essa curvinha aqui, ó, ela reflete aqui na frente. Aí se fecha muito, ele empurra o miolo pra frente. Deixa eu fechar a capa. Tá vendo aqui, ó, que o papel, quando a gente usa o airô, o miolo, ele tem esse recuo aqui, esse arredondado, e esse arredondado, ele reflete aqui na frente. Então, o tamanho das capas, a gente tem sempre que medir considerando essa curva. Então, a gente tem sempre que colocar aí, ó, 5 a 7 milímetros maior do que o tamanho original do miolo, para poder o quê? Para a capa conseguir cobrir o miolo totalmente, considerando essa curvatura que ele vai gerar aqui na frente. Quando é que eu sei quando essa capa tem que ter 5 ou 7 milímetros a mais? De acordo com o volume de papel e o tamanho do airô. Em capas que eu uso, o maior airô que eu uso em agenda, que são de 1 dia por página, dá mais ou menos umas 400 páginas. Ou sejam, 200 folhas. Eu gosto de fazer capas com 7 milímetros a mais. Por quê? Porque o volume de papel é muito grande, o airô ele é grande, e aí ele vai empurrar muito para frente. E aqui, às vezes, ou ele fica muito justinho, tá? Ou ele vai ficar para fora. Com 5 milímetros eu não gosto, eu acho que não fica bom. Quando ele fica assim, ó, quando eu venho aqui, faço assim... E dá uma micro seixa. O que é a seixa? Seixa é esse espaço de papelão que tem além do tamanho do miolo. Então, quando dá essa, pelo menos uma micro seixa aqui, eu fico tranquila. E para que serve essa seixa? Para proteger o miolo. Para na hora que a gente colocar ele em pé, ou colocar ele assim, ou encostar mesmo, ele vai proteger o miolo aqui, a gente não vai ficar encostando, sujando e tal. Então, sobre o airô, o que eu queria aproveitar e comentar seriam essas informações, que eu acho bem interessante aqui falar, aproveitar para falar.